Hoje nós vamos falar sobre palavras. Você já reparou nas palavras que você usa no dia a dia? Você já observou se as palavras que você usa te ajudam ou te enfraquecem? A palavra certa, ela é um agente poderoso. Palavras nos fazem rir, nos fazem chorar, elas podem ferir, mas elas também podem curar. Então as palavras podem transformar emoções e também criar ações. E são das ações que vêm os resultados aí das nossas vidas. A maior parte das crenças, elas são formadas por palavras e elas também podem ser mudadas por palavras. Então, uma escolha eficaz das palavras para descrever a experiência das nossas vidas pode expandir as nossas emoções mais fortalecedoras. Então, uma escolha de uma palavra inferior pode aí nos destruir com a mesma rapidez. A maioria das pessoas escolhe aí de forma inconsciente as palavras que usa. Então entenda agora o poder que as palavras comandam e escolha elas com cuidado. As palavras que você escolhe habitualmente também vão afetar a forma como você comunica com você mesma e, consequentemente, como você se sente, ok? Com o que você se sente. Então, para controlarmos aí conscientemente a nossa vida, precisamos avaliar e melhorar conscientemente o nosso vocabulário, para termos a certeza de que ele nos leva na direção que queremos e não naquela que desejamos evitar. Então eu vou dar um exemplo de uma palavra que eu uso às vezes e que eu estou trabalhando para mudar. A palavra odeio. Odeio tem uma intensidade muito forte, negativa, concorda? Então, por exemplo, toda vez que eu digo eu odeio fazer exercícios físicos, fica mais fácil ou mais difícil fazer exercícios? Se eu dissesse, eu prefiro não fazer exercícios, não seria diferente? Então essa é uma palavra que eu me policio quando eu penso no exercício físico. Então basta mudar o seu vocabulário habitual, ou seja, as palavras que você usa no seu dia a dia para descrever as suas emoções, para conseguir mudar rapidamente a forma como você pensa, como você sente e como você vive. Então uma mesma situação pode trazer sensações e emoções diferentes para cada pessoa. Em uma situação, você pode ficar furiosa. E eu, na mesma situação, posso dizer que fiquei chateada. Uma outra pessoa pode dizer que ficou aborrecida. Ou seja, todos nós podemos ter as mesmas sensações, mas a palavra que atribuímos é o que torna a nossa experiência. Então, ao mudar a palavra, você muda a intensidade da experiência. Então, o Tony chama isso de vocabulário transformacional. Ou seja, as palavras que atribuímos às experiências tornam-se a nossa experiência. Então nós devemos aí escolher conscientemente as palavras que usamos para descrever os nossos estados aí emocionais. Então, se nós queremos mudar a nossa vida e consequentemente o nosso destino, nós precisamos selecionar conscientemente as palavras que vamos usar e precisamos nos empenhar para expandir o nosso nível de opções. Então não se esqueça que as palavras moldam as nossas crenças e têm um impacto nas nossas ações. Um dos motivos aí pelos quais nós nos tornamos frequentemente como as pessoas com que passamos mais tempo é o fato de nós herdarmos aí alguns dos seus padrões emocionais quando adotamos uma parte dos vocabulários habituais dessas pessoas. Então pense aí agora, quais são as palavras que você usa que a sua família também usa? Então, o vocabulário transformacional, ele pode intensificar ou reduzir qualquer estado emocional, positivo ou negativo. Ou seja, podemos então pegar nos sentimentos mais negativos da nossa vida e diminuir a intensidade ao ponto de já não nos incomodar mais. E podemos pegar nas experiências mais positivas e projetar elas para atitudes ainda maiores de prazer, de força. Se um conjunto de palavras que você está usando cria estados que te enfraquecem, se livre dessas palavras e substitua por outras aí que te fortalecem. Então, como é que seria a sua vida se você pudesse pegar em todas as emoções negativas que você já sentiu e reduzir a sua intensidade para não ter um impacto tão forte de modo a conseguir aí se manter sempre no comando? Como é que seria? Como seria a sua vida se você pudesse pegar nas emoções mais positivas e intensificar, levando a sua vida a um nível ainda mais superior? Então essa agora é a sua primeira tarefa. Escreve aí
3 palavras que você tem usado regularmente e que podem aí te fazer sentir mal. Para descobrir quais são essas palavras, se pergunte: quais sentimentos negativos eu tenho frequentemente? Após encontrar essas palavras, procure novas palavras que possam interromper esse padrão ou diminuir essa intensidade de alguma forma. Então vou dar aqui alguns exemplos. Medo, nós podemos trocar por inquieto. Ansioso, podemos trocar por um pouco preocupado. Confuso, podemos trocar por curioso. Deprimido, podemos trocar por fora de forma. Destruído, podemos mudar por em desvantagem. Furioso, podemos mudar por contrariado. Exausto, podemos mudar por estou recarregando as baterias. Fracasso, podemos mudar por estou aprendendo. Magoado, nós podemos mudar por incomodado. O odeio por eu prefiro, como eu já disse. O preguiçoso, nós podemos mudar por estou acumulando energia. O solitário, podemos mudar por disponível ou por temporariamente por conta própria. O mais que merda, nós podemos trocar por mais que coisa. Então percebe a diferença? Então escolha 3 palavras que você usa habitualmente e que criam sentimentos negativos na sua vida e depois escreve ao lado as alternativas para interromper esse padrão, reduzindo a intensidade. E para usar essas palavras, recorra ao NAC, que nós falamos nos vídeos anteriores. Então o primeiro passo, decida mudar as palavras. O segundo passo, crie uma alavanca para usar essas palavras. Procure, por exemplo, 3 amigos, explique isso para eles, diga quais são as palavras que você quer mudar e peça para que eles te perguntem, né, com todo o respeito. Por exemplo, a palavra odeio. Peça que eles te perguntem, você odeia ou você prefere? Eles vão te ajudar a trazer a consciência e a interromper o padrão cada vez que você usar tal palavra ali quando estiver com eles. Então, depois disso, se recompense, né? Sempre que você usar a nova palavra, se permita ter uma recompensa. E quanto aos sentimentos positivos, nós também vamos intensificar. Então, ao invés de você responder estou bem, diga estou espetacular. Isso parece bobo, mas não é. Isso cria mesmo um novo padrão neurológico, tá? Acredite nisso. Então, faça agora uma lista de boas palavras que podem ser substituídas por excelentes palavras. Então, exemplo. Ao invés de você dizer me sinto confiante, diga me sinto absolutamente segura. Ou ao invés de dizer me sinto determinada, diga me sinto imparável. Troque o bem por maravilhoso, o ótimo por espetacular, o feliz por abençoado, o contente por estou nas nuvens, o satisfeito por não poderia estar melhor. Entende? Então faça essa nova lista e novamente pegue mais 3 amigos para te ajudar. Então aprenda aí a reduzir ou aumentar as intensidades de forma consciente. Isso é mesmo poderoso para tudo, tá? Então, para se comunicar com as pessoas, você pode, por exemplo, usar os atenuadores. Se você vai conversar sobre algo com alguém, algo que está te preocupando, que a pessoa possa ter feito, ao invés de você dizer para ela, falar assim, olha, estou preocupado com isso, diga, eu estou um pouco apreensivo. Isso muda o nível da sua comunicação. Então nós temos aí que usar com precisão as nossas palavras, porque elas contêm um significado, não apenas para nós, em relação à nossa própria experiência, mas também para os outros, e você não sabe qual é o significado, né, que a outra pessoa dá para essa palavra. Então, se você não tem gostado do resultado da sua comunicação com os outros, analise mais a fundo as palavras que você tem usado. Então seja mais seletivo. Nem sempre, né, é proveitoso reduzir a intensidade das emoções negativas. Às vezes, né, por exemplo, nós precisamos entrar num estado de raiva para ter uma alavancagem suficiente para que aquela mudança ocorra. Então a raiva, ela pode ser positiva. Todas as emoções humanas são importantes, ela tem o seu lugar. Mas o que nós queremos aqui é que os acessos iniciais não sejam os estados mais negativos e intensos. Então o nosso objetivo é sentir sistematicamente menos dor e obter mais prazer. E você pode fazer isso com a mudança do seu vocabulário. Então, assuma agora o controle, preste atenção nas palavras que você usa e substitua por outras que te fortaleça, elevando ou diminuindo a intensidade emocional todos os dias. E comece isso hoje, agora. Então, nos vemos no próximo vídeo. Bora despertar!